Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, segunda-feira, 29 de junho, é o dia da grande festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A Igreja dedica a eles esta festa de uma importância ímpar, Pedro e Paulo, apóstolos, pois eles são as duas grandes colunas da fé católica e as duas grandes colunas da Igreja em Roma. Roma, que era o centro do paganismo, com o martírio de São Pedro e de São Paulo em Roma. Pedro dentro dos muros, na colina Vaticana. Paulo fora dos muros. Os dois banharam esta cidade com o seu próprio sangue, como testemunho da fé católica e apostólica. E aquilo que era o centro do paganismo, Roma, passou a ser o centro do cristianismo, o centro da fé católica e apostólica. De forma então que nossa referência de fé é Roma, como uma referência teológica, junto de Pedro e junto de Paulo, que ali morreram por nosso Senhor, ali foram sepultados, portanto é para lá que nós voltamos os nossos corações. Nós, católicos, não temos como referência para a nossa fé Israel e Jerusalém. Israel e Jerusalém é sim uma referência bíblica que se encontra numa fonte de fé, a Sagrada Escritura. Então ali sim temos Jerusalém, temos Israel, Jerusalém, como uma referência bíblica dentro da fonte da fé católica, que é a Sagrada Escritura. Mas a nossa referência de fé é Roma, justamente porque em Roma, Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, derramaram o seu sangue pela fé católica e apostólica. De forma então, caríssimos fiéis, que ali, Roma, a diocese do Papa, é o lugar da unidade de toda a catolicidade. Ali está a referência, a inspiração para tudo aquilo que diz respeito à vida do católico, à comunhão com a Igreja, à comunhão com o Santo Padre, o Papa. Em Roma, nós temos toda esta referência de fé e um lugar teológico, católico, universal, aonde nós encontramos toda a fonte da catolicidade. De modo então, caríssimos fiéis, que neste dia nós louvamos a Deus nosso Senhor com a Igreja, pelo ofício e também pela Santa Missa, por esses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que derramaram o seu sangue pela fé. Pedro, aquele que é o fundamento e chefe visível da Igreja, e que se perpetua através de seus sucessores, os papas. E Paulo, aquele que é o apóstolo dos gentios, aquele que levou a fé aos povos e que, sendo um grande apóstolo, selou o seu ministério apostólico, derramando o seu sangue em Roma. E Pedro, por sua vez, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque se achava indigno de morrer crucificado igual ao seu mestre, também ali dentro dos muros de Roma, na colina Vaticana, onde se encontra a Basílica de São Pedro, derramou o seu sangue pela fé e por amor a nosso Senhor. Portanto, nós católicos devemos ter como referência Roma,
e devemos ter uma grande devoção sempre crescente, a São Pedro e São Paulo, porque eles são, os dois, Pedro e Paulo, as duas grandes colunas da fé católica. Portanto, neles encontramos as fontes da fé, também encontramos neles o sustentáculo para a prática e para a defesa e também para a propagação da fé católica e apostólica. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, intercedam pela Santa Igreja nesses tempos de crises agudas e também de crises irreversíveis, para que então a Igreja tenha liberdade, a Igreja então restaurada em sua dimensão visível, possa então ser exaltada sobre o mundo e levar os homens à verdadeira fé, à verdadeira Igreja e à salvação de suas almas. Nós com Prole Pia, benedicat Virgo Maria.